Graça e paz, amados. É uma alegria voltar a estar com vocês para juntos nós meditarmos na bendita e gloriosa Palavra de Deus. Quero agradecer ao Douglas pelo convite e eu confesso que eu estou um pouco cansado porque hoje eu acordei às 4:30 da manhã para viajar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para Bragança. Mas estou aqui com o coração cheio de expectativa, que Deus tem uma palavra para nós. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Desde que o Douglas me convidou para estar aqui com vocês, eu fiquei meditando nesta palavra, e essa palavra encheu meu coração, e eu quero compartilhar com vocês hoje. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Repete comigo: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que a Bíblia é tão rica e insistente quando fala de mente e de pensamentos? Por quê? Se queremos agradar a Deus e viver uma vida de vitória, é necessário que haja uma transformação em nosso modo de pensar e atuar. E Paulo deixa muito claro: essa renovação da mente é o resultado de uma transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em Provérbios 23:7, a palavra do Senhor diz assim, porque como uma pessoa imagina em sua alma, e sempre que você ler alma, entenda como mente, porque como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é. E na versão King James diz assim, como um homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. Como um homem pensa no seu coração, assim realmente ele se torna. Provérbios 4, verso 23, a palavra do Senhor diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, a sua mente, pois dele ou dela depende toda a sua vida. Preste atenção nisso. Na versão da Bíblia, a mensagem diz: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Quando Jesus disse vigiai e orai, não era para vigiar o outro, não era para vigiar o vizinho ou a vizinha, não era para vigiar o irmão, era para vigiar a mente, vigiar seus pensamentos. Acima de tudo, guarde o seu coração, sua mente, pois dele depende toda a sua vida. Guarde essa sequência, porque o diabo sabe muito bem dela. Primeiro é pensamento, depois sentimento, depois ação, depois resultado. Guardaram? Pensamento, sentimento, ação e resultado. Então, a forma como eu penso vai determinar como eu sinto, e o meu sentimento vai determinar a minha ação e o meu comportamento.
E o meu comportamento vai determinar qual resultado eu vou ter. Então é pensamento, sentimento, ação e resultado. Guarde isso. Os problemas das pessoas estão enraizados em padrões de pensamentos negativos e mentirosos. Qualquer problema que uma pessoa tenha, esse problema está enraizado em padrões de pensamentos negativos e mentirosos. E agora, você precisa entender que Satanás, que é um psicólogo milenar, oferece formas de pensar erradas. A decisão é sua, é minha, de aceitar esta forma de pensar ou não. Eis a razão porque Paulo orienta: e não vos amoldeis com a forma de pensar desse mundo tenebroso, desse sistema que está aí, dessa cultura que está aí. O Satanás oferece formas de pensar erradas. Ele é um mentiroso. Ele diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Preste atenção que ele não diz para você a mentira de uma vez só. Ele começa bombardeando a sua mente com um padrão delineado de pequenos pensamentos inoportunos, suspeitas, dúvidas, medos, questionamentos e teorias. Ele se move vagarosamente e cautelosamente. Afinal de contas, presta atenção, planos bem elaborados levam tempo. Lembre-se, ele tem uma estratégia para a queda, e ele tem nos estudados há um longo tempo. Ele é um psicólogo milenar que estuda o ser humano desde o Éden. Ele sabe do que gostamos, ele sabe do que não gostamos, conhece nossas inseguranças, nossas fraquezas, nossos medos, sabe o que mais nos aborrece. Ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Você sabia que um dos pontos fortes de Satanás é a paciência? O diabo não tem pressa. Agora veja como Paulo conhecia bem sobre isso. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 ao 5, Paulo, respondendo a muitas perguntas da igreja de Corinto, ele diz assim, olha, leia comigo, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 ao 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. As armas da nossa milícia não são carnais, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo tinha em mente a fortaleza que havia muito próximo da igreja para a qual ele estava escrevendo. Ele tinha em mente essa fortaleza que era um lugar de esconder ou para esconder. E ele está dizendo que Satanás, para nos destruir, levanta na nossa mente fortalezas mentais. E aí ele está dizendo assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aonde? Na mente. Destruímos argumentos, que é sofismas, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente, mediante uma estratégia cuidadosa de engano astuto.
Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados em prisão, em decorrência de certa forma de pensar. E o que é uma fortaleza mental? É um padrão de pensamento sustentado por uma mentira, por um engano. O que é uma fortaleza? É um padrão de pensamentos sustentado por uma mentira ou um engano. Eu diria que são crenças que nos aprisionam e escravizam. O que você precisa saber sobre essas fortalezas mentais? Essas crenças fundamentadas em uma mentira. O que você precisa saber sobre isso? Primeiro, nós somos governados pelas crenças que alimentamos. Guarde isso com você. Nós somos governados pelas crenças que alimentamos. Agimos de acordo com o que acreditamos ser verdade. Somos uma profecia viva que revela o que cremos. No que você crê? No que você crê? O padrão de pensamentos que você alimenta está alinhado com a palavra de Deus. O padrão de pensamento que você alimenta, repete, está alinhado com a palavra de Deus. Cuidado, você pode estar acreditando em algo que te impede de receber a bênção de Deus. Por exemplo, tem pessoas que ainda acreditam em horóscopo. Tem pessoas que ainda acreditam em superstição. São crenças que vieram dos pais, dos avós. Por exemplo, não se deve passar debaixo de escada que dá azar. Ver gato preto na sexta-feira dá azar. Ao acompanhar um enterro, não se deve entrar no cemitério antes do caixão. Por incrível que pareça, tem pessoas que ainda acreditam nessas coisas absurdas, que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus nos ensina. Fortalezas mentais são construídas ao longo de anos e anos na mente das pessoas que não conseguem andar em vitória em muitas áreas da vida. Sabiam disso? Essas fortalezas mentais, elas não são construídas de uma hora para outra. Elas são construídas ao longo do tempo. Algumas destas fortalezas, complexo de inferioridade, que tem a ver com baixo autoestima e com baixa autoimagem. Tudo o que o diabo quer é que você tenha uma visão distorcida a respeito de você mesmo. E ele reforça essa mentira com uma certa frequência, sustentando essa fortaleza mental. Complexo de superioridade. Essa é uma fortaleza que tem a ver com o orgulho, com a soberba, com a petulância, com a arrogância, que te impede de se submeter, de pedir perdão, de reconhecer os próprios erros e pecados. O medo doentio. Eu costumo dizer que todo medo patológico é a crença numa mentira. A insubmissão, dificuldade de submeter ao princípio de autoridade, também é uma fortaleza. Inveja. Gente que sente tristeza por causa da alegria do outro. Nada é mais terrível do que você ficar triste porque Deus abençoou o seu irmão. Paulo diz: chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Chorar com os que choram não é difícil. Difícil é se alegrar com os que se alegram.
A inveja muitas vezes nos impede de que a gente se alegre com aqueles que se alegram. A ansiedade, esse medo doentio por causa do futuro incerto, comportamento compulsivo, vícios, o álcool, a cocaína, a pornografia. Preste atenção que todo comportamento, complexo de inferioridade, superioridade, medo doentio, desconfiança, insubmissão, inveja, ansiedade, comportamento compulsivo, vícios no álcool, na cocaína, na maconha, na pornografia, a insatisfação crônica, a ingratidão, são fortalezas. São padrões de pensamentos fundamentados numa mentira que é reforçada frequentemente dentro da sua casa, no ambiente de trabalho e às vezes até em algumas igrejas legalistas, farisaicas, que estão pregando uma palavra que também não está alinhada com as Escrituras Sagradas. Se um comportamento negativo se torna repetitivo, é sinal de que Satanás está edificando uma fortaleza dentro da pessoa. Se você tem um comportamento repetitivo, negativo, significa que Satanás possa estar edificando na sua mente uma fortaleza. Mas há uma boa notícia aqui. Mas antes, eu até separei aqui alguns testemunhos que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui sobre essas fortalezas. Eu me lembro que eu aconselhei uma senhora que disse assim para mim: pastor, está vendo aquele homem ali? Eu disse: estou. É meu marido. Eu disse: ok. Qual é o problema? A gente briga muito. E em uma das brigas, ele ficou tão nervoso que eu estava deitado assim no sofá. Ele, como não me venceu no argumento, ele chegou bem próximo de mim, encheu a boca de catarro e escarrou no meu rosto. Agora ele fez isso perto da filha. Ali foi inculcada na filha uma crença. Presta atenção. Uma mentira que se tornou uma verdade, que passou a governar a vida daquela menina. Hoje essa jovem tem 26 anos. Ela é bem empregada, ela tem um apartamento, ela é dentista, ela ganha muito bem, mas ela vive dizendo: eu nunca vou me casar, porque eu não quero ter ao meu lado um homem escarrando no meu rosto. Ou seja, o diabo conseguiu levantar na mente dela uma fortaleza sustentada por uma mentira, que todo homem faz isso, todos os homens são iguais. E aí agora ela está presa a essa crença sustentada por uma mentira, e ela corre um sério risco, se não for liberta, de não se casar. Me lembro de uma outra história que a Andréa Vargas contou. Ela estava tratando uma jovem homossexual e ela não conseguia encontrar a raiz do problema, a causa do problema, até que ela chegou em uma história que a menina contou para ela. Essa menina era bem pequena e ela estava brincando com o pai na piscina. A mãe estava em uma outra piscina menor, e aí então o pai colocou essa menina assim na beirada da piscina e disse assim: pula minha filha, pula minha filha. E aí quando ela pulou, o pai deixou que ela caísse na piscina, e assim quase que afogando, aí ele tirou a menina.
E a menina saiu da água desesperada assim, com um medo terrível, gritando muito, e a mãe gritando para ele: por que você fez isso com a menina? Por que você fez isso com a menina? Aí o pai levantou a menina e disse assim para ela: isso é para você nunca acreditar em homem algum. Percebe? Agora, o diabo aproveitou a oportunidade, e uma fortaleza semelhante a esta que Paulo se refere foi edificada, erguida na mente dela. E agora, ela não acredita em homem nenhum. Por isso, ela se identificou muito com a mãe que a protegeu. E ela não se relaciona com homem, ela só se relaciona com mulher. Porque na mente dela existe uma crença sustentada por uma mentira: que homem nenhum presta. Isso é sério. Eu ouvi a doutora Elaine Cruz contando uma experiência de uma jovem senhora que se casou e estava casada há 10 anos, e ela não conseguia ficar grávida, não conseguia ficar grávida, não conseguia ficar grávida. E aí o médico dizia para os dois, para o marido e para a esposa: vocês não têm nada, é só namorar bastante. Vocês não têm nada, é só namorar bastante. Mas namoravam até cansar e não ficava grávida a menina. Até que um dia, conversando com a doutora Elaine Cruz, a doutora conseguiu chegar na raiz do problema. Havia também nela uma fortaleza, havia uma crença sustentada por uma mentira, porque esta senhora foi educada dentro de um lar onde a mãe dizia sempre, quando ela fracassava: você não vai prestar nem para parir, você não vai prestar nem para parir, você não vai prestar nem para parir. Eu penso que essa noite é profética. Nesta noite algumas fortalezas vão cair por terra. A palavra de Deus vai prevalecer. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Vamos crer nisso? Aplauda o Senhor nesta noite. A boa notícia é que a nossa mente pode ser renovada pela transformação através da palavra. E a boa notícia é que as armas da nossa milícia não são carnais, e são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí Paulo escreve aos Coríntios assim, 1 Coríntios 2:16: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando o cristão vence a batalha na mente, quando o cristão vence a batalha na mente, quando ele alinha os seus pensamentos com os pensamentos de Cristo. Quando o cristão vence a batalha na mente, quando ele alinha os seus pensamentos com os pensamentos de Cristo. Quem quer saber aqui tudo o que Deus pensa? Levante a mão assim, quem quer saber? Olhe para Jesus. Jesus é a expressão de tudo o que Deus pensa. Agora, quantos querem saber o que Jesus pensa? Levante a mão assim, por favor. Aí você tem que olhar para o Evangelho. Leia o Evangelho. Se Jesus é a expressão dos pensamentos de Deus, o Evangelho é a expressão dos pensamentos de Jesus. Agora preste atenção. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo dá uma instrução para aquela igreja. E olha, eu fiz questão de transcrever a versão da Bíblia, a mensagem, capítulo 2, só ouça, porque talvez você não tenha aí em mãos
essa tradução. Ele diz assim: tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles que há muito tempo morreram e foram enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Tente pensar assim. Mas ele continua. No capítulo 4, verso 8, ele diz: eu vou ensinar vocês o que deve nutrir a mente de vocês, como vocês devem alimentar a mente de vocês. Aí ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro. Repete comigo: verdadeiro. Essa é a pergunta. O que o meu pai disse a meu respeito é verdadeiro à luz das Escrituras? Não, joga no lixo. O que o meu professor disse a meu respeito é verdadeiro à luz da palavra? Não, joga no lixo. O que disseram a meu respeito à luz da palavra é verdadeiro? Não, joga no lixo. Preste atenção, esse aqui tem que ser o filtro da sua mente. Aí Paulo diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre. Já que o meu pensamento constrói o meu estado interior, que determina o meu comportamento, as minhas ações, que me levam a um resultado, eu devo estar perguntando sempre: esse meu comportamento, que é fruto do meu pensamento, é nobre? Se não for nobre, não está alinhado com as Escrituras. Se não for nobre, não está alinhado com a palavra. Tudo que for correto, o que eu estou fazendo é justo, o meu comportamento é justo, a minha atitude é justa, porque a minha atitude e o meu comportamento, as minhas ações, são frutos da minha forma de pensar. Se eu estou agindo de forma injusta, é porque eu não estou pensando de forma justa e correta. Paulo diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro isso. O meu namoro é puro, o meu noivado é puro, a maneira como eu uso o meu celular, o Facebook, o Twitter, o Instagram, os sites que eu navego, tem a ver com pureza. Então tem fortaleza sendo edificada dentro de você, pô. Aí, Paulo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Encha a sua cabeça disso. Não faça da sua mente uma lata de lixo. Não faça da sua cabeça uma lata de lixo. Coloque esse filtro na sua mente. É verdadeiro, é nobre, é correto, é puro, é amável, é de boa fama, tem algo aí excelente, é digno de louvor. Agora é interessante que quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim, Colossenses 3, 1 e 2, se você quiser ler, Colossenses 3, 1 e 2, ele diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto,
onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Sabe o que Paulo está dizendo? Você está na terra, mas pense como um cidadão do céu. Você está na terra, mas fale como um cidadão do céu. Você está na terra, mas tenha o comportamento de um cidadão do céu. Faça como Jesus. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. A minha pátria não é aqui. Billy Graham dizia isso. Estou de passagem. Sua morte foi apenas o retorno para a sua verdadeira casa. Paulo está dizendo: se você já ressuscitou com Cristo, então a partir de agora esteja na terra, mas vivendo como cidadão do céu, pensando como cidadão do céu, falando como cidadão do céu. Busque as coisas que são do alto. Como pensar, falar e viver como cidadão do céu? É simples. Leia o Evangelho e siga o movimento Jesus Cop. Seja uma cópia de Jesus. É simples assim. Agora, se você quer saber como Jesus pensava, eu vou lhe dar um conselho. Leia 30 vezes o Sermão da Montanha e decore. Medite e pratique. O Sermão da Montanha, para mim, é o resumo da forma de pensar de Jesus. O Sermão da Montanha, para mim, é o resumo da forma de pensar para Jesus. Ele chega, retraduzindo esse texto maravilhoso do capítulo 5, ele diz assim: vocês querem viver uma vida plena? Vocês querem viver uma vida de bem-aventurados? Então eu vou dar para vocês a receita, o caminho. Sejam humildes. Bem-aventurados os humildes, os que possuem, mas não se deixam possuir pelo que possuem, porque se consideram pobres, dependentes 100% da graça e misericórdia de Deus, porque ele vivia assim. Sejam humildes. Vocês querem viver uma vida plena? Pensam como eu penso. Sejam sensíveis ao pecado. Bem-aventurados que choram. Choram de arrependimento, porque serão consolados pela manifestação da graça do Pai através do perdão. Sejam mansos, porque estes herdarão a terra. Sejam famintos por justiça, porque serão alimentados de forma farta. Sejam misericordiosos, porque eu penso assim, eu vivo assim, eu pratico isso. Misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cardia. É colocar o coração na miséria do outro, na dor do outro. Sejam puros de coração. Sejam promotores da paz ou sejam pacificadores. E aí, Hebreus 12:1 diz: fixem o pensamento no autor e consumador da fé. Não tirem os olhos de Jesus. E lembrem-se do texto que eu comecei lendo. Provérbios 23:7. Como um homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. A minha pergunta hoje aqui é: será que na sua mente não há uma fortaleza que foi levantada e você nem se deu conta disso ainda? Você ainda tem muito complexo de inferioridade, e isso te impede de prosseguir, de avançar, de crescer.
ou então você tem um complexo de superioridade, ou então você tem um medo doentio que te faz se sentir inseguro diante de tudo e de todos. Você é uma pessoa desconfiada que não acredita em ninguém, como aquela jovem que, por causa de um modelo não saudável de pais, passou a não acreditar em homem nenhum mais. Será que você não tem uma dificuldade enorme de se submeter à autoridade? Será que o sucesso do outro te incomoda? A prosperidade do outro te entristece? A alegria do outro te entristece? Será que ultimamente a ansiedade, amados, preste atenção, ansiedade para mim é falta de confiança no caráter de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 37, confia no Senhor, deleita-te no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, descansa no Senhor. Ansiedade é acreditar numa mentira, de que você não vai chegar lá, de que você não vai conseguir, de que você não vai romper. Será que você não tem problema com álcool, com cocaína, com pornografia? Será que não há um padrão de pensamento que foi implantado em você através de influências malignas? Padrão este que, como uma fortaleza, precisa ser destruída nesta noite. Será que não há em você uma insatisfação crônica? Você reclama de tudo, de todos. Há muito tempo você não sabe o que é acordar pela manhã e contemplar a beleza da criação e glorificar a Deus por ela, porque você é um reclamão, murmura muito, reclama muito. Você está tão focado naquilo que você não tem, que você se esqueceu de agradecer por aquilo que você tem. Há uma insatisfação crônica no seu coração. Como é que você se vê hoje? Como é que você se percebe? A Bíblia diz que você é filho de Deus, o Rei da Glória. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que você é embaixador de Cristo. Você representa o céu na terra. Você representa Jesus na terra. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que você é discípulo de Cristo Jesus. A Bíblia diz que você é cidadão do céu. A Bíblia diz que você é luz do mundo e sal da terra. E minha pergunta é: em quem você vai acreditar? No seu pai que disse que você não vai chegar lá? Nos seus amigos que chamou você de magro, de gordo, narigudo, ou negro ou branco? Em quem você vai acreditar? Naquela professora que chamou você de burro? Em quem você vai acreditar? Naquele professor que disse que você não vai dar para nada? Eu te convido hoje a usar as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Deus, para derrubar fortalezas de Satanás. Saia daqui dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Ainda que o banco diz que eu sou um cliente, ainda que a escola me chama eu pelo número 32, ainda que no hospital eu seja chamado de um paciente, eu sei o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou um paciente, um cliente, um número. Eu sou filho do Rei da Glória. Eu sou príncipe de Deus na terra. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou catedral móvel do Espírito. Eu transporto a glória de Deus em mim. Eu transporto a realidade do céu em mim. Eu sou embaixador de Cristo. Aonde eu chego, Cristo chega em mim. Aonde eu entro, Cristo entra comigo. Aonde eu vou, Cristo vai comigo. Eu sou embaixador de Cristo. Eu sou a menina dos olhos de Deus.
Por isso que a Bíblia diz que quem é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Eu sou discípulo de Cristo, eu sou cidadão do céu, eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Eu sei quem eu sou para o meu Pai, eu sei quem eu sou para Deus, eu sou quem eu sou, eu sei quem eu sou em Deus. Você vai acreditar em quem? Na Bíblia? Ou você vai acreditar nas mentiras que tentaram implantar em você?